que a gente tem por estudo, pelo aprendizado que a gente, cada vez mais a gente tem evoluído, existe uma coisa chamada crença. Crença é aquilo que você traz como experiência e se torna uma crença de vida, aquilo que você acredita. E se você vive isso dentro de muitos anos, dentro daquela crença vira verdade para você. E por muitos anos na igreja, eu sou criado na igreja, tive essa graça de Deus, né? De ser criado na igreja. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Que bacana. Então, assim, eu nunca me desviei, né? Claro que a gente teve aquelas fases do BO que a gente estava comentando em off. 16, 17, isso. Né? A Flora. Assim, mas eu fui criado na igreja. Então, assim, eu tive a grata satisfação de ter muitas experiências no reino de Deus. E eu posso falar para você a questão da crença. Há muitos anos atrás... Eu posso falar pelo meu avô, então ele tinha uma crença, eles eram limitados em algumas coisas de ensinamento e achava-se que a vida era só espiritual. E na verdade, quando a gente aprende, a gente vai para a Bíblia, a gente aprende dentro da teologia, a gente aprende que é corpo, alma e espírito. Só que quando na prática, né, do evangelho, há muitos anos atrás, como eu estava falando da crença, pastor, a crença ela achava que tudo era espiritual. Quando você tinha um problema de emocional, era espiritual. Quando você tinha um problema físico, era espiritual. E, na verdade, a gente tem que separar isso. Verdade. Temos que separar essas escalas. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a igreja hoje tem acordado nesse sentido de instrução. Por exemplo, a nossa igreja, como o pastor Silas é um homem, eu costumo dizer que o pastor Silas sempre foi à frente do tempo. É verdade. E, então, assim, ele traz esses ensinamentos para a igreja, ensinando que o crente, ele não é apenas um ser espiritual, ele é um ser social. Exatamente. E por ser social, ele tem que entender que também ele tem os seus deveres terrenos, né? É o que a Bíblia diz, né? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, assim, a gente tem que saber separar. E esse pastor Silas, ele sempre nos deu para a igreja essa instrução na área da política. Temos que entender esse cenário do que está acontecendo e, graças a Deus, através desse ensinamento, como também não só ele, também tem outros pastores que ensinam a igreja, né? Sim. Muitos líderes, grandes líderes ensinam que a gente tem que entender que a realidade do que está acontecendo no país e realmente estamos vivendo, por exemplo, tempos difíceis. E temos que ensinar o povo, ensinar a votar, a importância do voto, a importância da sua cidadania. Porque eu, como cristão, o senhor, a gente está aqui não apenas como ser espiritual, para profetizar. Estamos aqui para marcar nosso tempo e dizer que Deus é o Deus, não apenas de um movimento espiritual, mas é um Deus verdadeiramente de todos os vias da comunicação. Por exemplo, por muitos anos atrás, a gente tinha um monopólio da comunicação. Hoje, graças a Deus, por causa das redes sociais, temos hoje um podcast maravilhoso como esse. Aí. A gente pode informar do que é a verdade, né? A verdade liberta, né? A verdade liberta. Só a verdade. O que me chamou a atenção lá na igreja